Boa noite, meu nome é Vitor, eu sou da 13ª URI do Centro Espírita Bom Pastor. Eu vou apresentar o livro No Roteiro de Jesus, que é uma compilação de várias histórias que Humberto de Campos escreveu sobre a vida de Jesus. Mas antes de começar essa palestra, eu queria fazer uma prece. Vamos desejar que nosso espírito se una com o de Jesus, consigamos entrar em contato com Deus, que ocorra tudo bem e que assim seja. Eu vou falar sobre o capítulo 41, o discípulo ambicioso. Hoje em dia, Judas é sempre lembrado como um traidor. Mas então, por que será que Humberto de Campos colocou ele como ambicioso? Para entender isso, vamos ver a história dele primeiro. Este capítulo começa quando Judas ambiciosamente decide falar com Caifás, o sumo sacerdote, que é o posto mais alto da religião de lá, sobre seu mestre. O plano dele era tomar o poder e usar a influência dos sacerdotes para fazer com que as pessoas de Israel seguissem o que ele pregava. Depois ele devolveria a liderança a seu mestre, pois Judas não queria trair seu mestre. Mas assim como a maioria das pessoas, vive na ignorância e não consegue entender como simples atitudes de caridade podem fazer as mudanças necessárias para se ter um mundo melhor. E mesmo Jesus já tendo avisado a ele de que ele estava sendo muito ambicioso e materialista, ele decidiu falar com Caifás. Jesus avisou ele no capítulo 5 do Boa Nova, quando ocorre a primeira arrecadação. Judas, com uma bolsinha de dinheiro, falou: Senhor, a bolsa é pequenininha, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. E Jesus respondeu: Sim, Judas, a bolsa é pequenininha. Contudo, permita a Deus que nunca sucumbas a seu peso. Nessa parte agora começa a conversa entre Judas e Caifás. Caifás, ao chegar, começou a conversar com Judas, dizendo que ele precisava de alguém de muita coragem para salvar Jesus, explicando que o povo precisava de um rei que restaurasse a liberdade política deles. Ele afirmou que ao ajudar eles, ele estaria somente apressando a vitória do Messias, e que isso cederia títulos aos outros discípulos, e confirma que Jesus é o rei que Jeová enviou. Ouvindo essas palavras, Judas ficou muito contente, mas preocupado com a situação de seu mestre, ele pergunta: O que vai acontecer com Jesus? E o sumo sacerdote respondeu: Jesus será preso provisoriamente, só para garantir que estará a salvo de qualquer incidente, enquanto nos aproveitaremos da aglomeração para proclamar nossa independência. Ao conseguirmos fazer isso, coroaremos o Messias e até que libertemos eles, você guiará os discípulos dele. Contente com a resposta que ouviu, Judas perguntou: O que devo fazer para ajudar? E o sumo sacerdote respondeu: Você fará um testemunho e só dirá sim a todas as perguntas. Depois de um tempo, tudo estava arrumado. Então começou o testemunho. Neste testemunho perguntaram coisas como: Você é discípulo de Jesus? Afirma que Messias pretende ser o rei de Israel? É verdade que ele odeia os romanos? E Judas respondeu assim, que todas as perguntas feitas. Pois, assim como nós, quando convencidos de algo, Judas estava disposto a mentir em todo o seu testemunho e acusar Jesus, pois mesmo com medo, ele sabia que isso era a coisa certa a se fazer, pois iria ajudar a seu mestre e seus irmãos. Por outro lado, Caifás, tendo prova de que Jesus era um agitador político e que explorava a confiança pública, mandou que o prendessem imediatamente, mas assegurou a Judas que isso era para a libertação de Israel. Aqui iremos ver que atualmente o ir para a cruz ficou muito banalizado, pois todo mundo já se acostumou com a ideia que Jesus foi para a cruz. Mas naquela época era uma das piores e mais horrendas formas de matar alguém. Então, quando Judas descobriu sobre a crucificação que estava acontecendo, ele ficou desesperado,
pois ele sabia que tinha mentido e acusado seu mestre de crimes que ele não tinha cometido. Mas ele tinha boas intenções. Então procurou o sumo sacerdote e implorou em lágrimas para que parassem com aquela tragédia. Neste momento, mesmo sendo muito tarde, ele viu que isso só aconteceu por ser ambicioso demais. Então, de joelhos, pediu socorro, dizendo que por sua vaidade tinha se perdido. E implorou para que tivessem compaixão dele. E eles responderam: o que isso importa para nós? Então, resumindo, Judas falou com Caifás. Caifás convenceu Judas a fazer um falso testemunho acusando Jesus. E depois de Judas ver o que tinha feito a seu mestre, ele se arrependeu, e se arrependeu muito. Vemos no final como nós muitas vezes erramos e só percebemos quando já é tarde demais. Judas também cometeu um erro e só viu quando era tarde demais. E mesmo assim, é tratado com desgosto até hoje, com atitudes tipo o dia de malhar Judas. Seu próprio nome agora está sendo usado como sinônimo de traição. Mas será que isso é justo com ele? Pois, como diz a pergunta 636 do Livro dos Espíritos, são absolutos para todos os homens o bem e o mal? O que ele quis perguntar é, independente do grau evolutivo, do nível social, o bem e o mal é igual para todos? E os espíritos respondem, a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se eu tenha de praticar. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Eles querem dizer que sim, independente de tudo, as leis são iguais para todos. A única diferença é o quanto de responsabilidade. Por exemplo, Judas não tinha intenção de trair Jesus, nem fazer-lhe mal. Já o Caifás sabia do que estava fazendo. Então, na expiação, ou seja, na hora de que eles forem pagar por tudo que eles fizeram de errado, Judas terá um atenuante, pois não queria trair Jesus. Já Caifás terá um agravante, pois sabia o que estava fazendo e queria e tinha a intenção de prender e julgar Jesus. Então acho que devemos refletir. Será que é justo castigarmos tanto um espírito, julgarmos tanto um espírito por um erro que ele cometeu sem querer e há muito tempo? Pois como Jesus nos ensinou no Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, item 3, capítulo 10, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E se formos parar para pensar, por mais que não seja tão lembrado como Judas, Caifás também tem muita culpa. Pois como já diz a questão 640 do Livro dos Espíritos, aquele que não pratica o mal, mas se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este. Ele quis perguntar assim, alguém que se aproveita do mal que a outra pessoa fez, é tão culpado quanto essa pessoa? Então os espíritos perguntaram. Sim, é como se houvera praticado. Aproveitar-se do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que achando o feito, tira partido, é o que aprova. É o que o teria praticado se pudera ou ousara. Isso nos mostra que mesmo Caifás, não tendo feito mal, ele é tão culpado quanto por ter se aproveitado do mal que Judas fez. E a maioria das pessoas não lembra dele ou julga ele tanto quanto julgam Judas. Diferente de outras histórias sobre como foi a traição de Judas, essa nos mostra que Judas nunca quis trair seu mestre. Ela nunca quis fazer mal a ninguém. Ela só queria ajudar a todos, e com essa ambição de tentar deixar tudo melhor, ele acabou traindo seu mestre. Então, com isso a gente vê que Humberto de Campos estava certo em dizer que ele era ambicioso. Que a ambição, dizendo no dicionário, é um desejo desmedido por poder, dinheiro, por muitas coisas. E ele tinha isso. Por mais que não se fosse para ele tinha ganância por seu mestre. Então, vamos refletir. Quantas vezes erramos por deixarmos a ambição tomar a cabeça?
Quantas vezes machucamos alguém querendo somente o melhor para ela? Pois assim como julgamos Judas por trair seu mestre, assim como julgamos um político corrupto, assim como julgamos a pessoa que trai a namorada, nós iremos ser julgados da mesma forma que julgamos eles. Então, para concluir, vamos refletir sobre o que diz na questão no item 11 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não julguei a fim de não ser julgados. Porquanto serem julgados, conforme houver de julgar os outros. Empregar-se convosco a mesma medida que vos tenhais servido com os outros. Então, para concluir, vamos pensar que nós não somos perfeitos. Nós, como seres não evoluídos, temos muito a aprender. E nós vamos errar. E, assim como a gente precisa que os outros aceitem nossos erros, nós precisamos aceitar os erros dos outros. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer uma prece. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que eles nos envolvam com essa energia amorosa, nessas boas energias, e que uma boa noite a todos e que assim seja.